Então, pessoal, tudo bem? Hoje vamos estudar a tabela periódica, a evolução da tabela periódica e a classificação dos elementos. Essa evolução histórica da tabela periódica, ela se deu com a contribuição de diversos cientistas para que se tenha essa tabela de hoje, né? Para chegar na tabela de hoje, na tabela atual de hoje, tivemos diversas contribuições dos pesquisadores, né, que tentavam organizar os elementos de uma forma mais didática e pedagógica para as finalidades de pesquisa, de estudo desses elementos. Então, antes de falar das leis das oitavas, a gente tem uma outra referência que é as tríades de Doberein. Essas tríades de Doberein também, né, veio com essa tentativa de organizar os elementos com a proposta de facilitar, né, o estudo e a pesquisa. Aí eu tenho aí depois, após as tríades, as leis das oitavas de Newlands. A gente faz de forma resumida o trabalho em relação à evolução da tabela periódica, né, para que não fique muito extenso, mas não vamos deixar também de comentar alguns pontos, alguns tópicos. As leis das oitavas. Então classificou os 56 elementos químicos descobertos até então em 11 grupos com propriedades físicas semelhantes. Basicamente o que o Newlands fez foi classificar, né, os 56 elementos conhecidos, descobertos, em 11 grupos com propriedades semelhantes. De que forma? Ele notou que a massa atômica dos elementos com propriedades similares diferiam de múltiplos de 8 em seu peso atômico. Então ele propôs as leis das oitavas. A ideia da periodicidade com múltiplos de 8 só foi aceita no início do século XX com a teoria de Lewis e a regra do octeto para ligações químicas. Então, essa forma, né, de organizar os elementos em função desse múltiplo de 8, ela só teve um certo reconhecimento logo após a teoria de Lewis para ligações químicas, né? Aí a gente continua a evolução, a estudar a evolução da tabela periódica com o nosso próximo pesquisador, que foi Dmitry Ivanovich Mendeleev, esse jovem aí, né? Vamos visualizar aqui a proposta apresentada por Mendeleev, que foi sem dúvida, uma das mais importantes contribuições em relação à tabela periódica atual. Mendeleev criou uma carta para cada um dos 63 elementos conhecidos. Ele passou a estudar os elementos, organizando esses elementos através de uma espécie de carta, né? Ele, digamos que desenhou cada um dos 63 elementos conhecidos, isso em forma de uma carta. Os colegas até brincam que ele gostava, né? Ele gostava muito dos baralhos e aí trouxe aí essas cartas. Cada carta continha o símbolo do elemento, a sua massa atômica e as propriedades químicas e físicas. Então, olha só, né? Eu tenho os 63 elementos conhecidos. Esses 63 elementos conhecidos, eles são organizados, né, através das cartas, onde nessas cartas vai ter a massa atômica, as propriedades químicas e físicas dos elementos. Colocando essas cartas em uma mesa, ele organizou elas em ordem crescente de suas massas atômicas. A tabela periódica proposta por Mendeleev
ela na verdade, ela traz essa informação, essa ideia de ordem crescente de massas atômicas, né? Ele desenhou cada uma das cartas, que na época eram 63 elementos conhecidos, e esses 63 elementos conhecidos ele colocava massa atômica, propriedade química e propriedades físicas, e organizou em ordem crescente de massa atômica, né? Agrupando-as em elementos de propriedade semelhante, né? Em função das propriedades semelhantes, ele agrupou os elementos. Hoje, né, uma outra contribuição relevante que nós podemos citar em termos de pesquisa foi a contribuição proposta por Henry Moseley. Ela já traz, né, de certa forma, aspectos da tabela de Mendeleev, e a alteração proposta por ele de acordo com a sua pesquisa, né? Moseley ele demonstrou em 1914 uma relação entre o comprimento de onda associado ao seu número atômico. Ele passou a estudar, né, a relação entre comprimento de onda dos elementos e o número atômico desses elementos. Ele já está trabalhando aí uma outra proposta, que é a de número atômico, né? Com isso, ele propôs que os elementos fossem sequenciados em ordem crescente de Z. Z é o número atômico e não a massa atômica como havia sido proposta por Mendeleev. A ordem proposta por Moseley fazia mais sentido, pois, né, o argônio vinha antes do potássio, embora a massa do argônio seja maior do que a do potássio. A ordenação por número atômico concordava mais com as propriedades, né, com a semelhança entre os elementos químicos. Então a gente teve essa aceitação dessa proposta de Moseley em organizar a tabela periódica em função do número atômico, já que as semelhanças, né, entre esses elementos químicos no mesmo grupo em função do número atômico, elas se encaixavam melhor, né? Elas teriam esse encaixe, né, digamos que assim, de forma mais, né, de uma forma melhor, né, trabalhando nesse contexto. E aí a gente passa para a nossa tabela periódica atual, né, que são as alterações mais recentes. Glenn também teve essas contribuições nessa tabela recente. Experimentava as dificuldades em separar os elementos américio e o cúrio. Notou que os elementos mais pesados apresentavam propriedades químicas semelhantes, né? Foi um dos fatores visualizado. Os elementos mais pesados eles apresentam propriedades químicas semelhantes, né? Apresentavam propriedades químicas semelhantes entre si, mais diferente dos elementos mais leves da tabela periódica. A observação, né? A observação que os elementos mais pesados, sim, eles apresentavam propriedades químicas semelhantes entre si, mas seriam diferentes, né, dos elementos mais leves. Ele também propôs a série dos actinídeos, conhecida hoje como o segundo bloco do período F. Eu tenho duas séries, actinídeos e os lantanídeos, né? A série dos actinídeos está localizada abaixo das terras raras, abaixo dos lantanídeos, e começa do elemento actínio e vai até o laurêncio.
Basicamente a gente tem essa proposta da tabela periódica atual, né, as alterações mais recentes. E para a gente finalizar, né, a nossa aula de hoje, a gente não pode esquecer que foi com base na evolução da tabela periódica, né, a organização dos elementos, como é que é organizado os elementos. A tabela periódica ela tem essa função de você visualizar como estão organizados os elementos na tabela, né? Essa evolução ela se deu com a contribuição de diversos cientistas, né? As tríades de Dilbert, as leis das oitavas de Newlands, Mendeleev em função da massa atômica, Moseley em função do número atômico, né? E as alterações mais recentes, a inclusão da série dos lantanídeos e actinídeos. Basicamente a gente tem essa, né, como a evolução dos elementos. E qual a função da tabela periódica? Por quê? Né? Seria uma forma de facilitar o estudo desses elementos, né? Facilitar o estudo, a pesquisa desses elementos. Então a tabela ela vem com essa finalidade. Ela nos tem, a gente tem como finalidade ela organizar esses elementos para facilitar a nossa pesquisa. Você pesquisar um dado de um elemento, você vai lá na tabela e consulta ali de uma forma bem mais simples. Então, basicamente, essa é a finalidade, né? Na natureza, a gente conhece aí diversos elementos. Então, cada um desses elementos está organizado de forma a simplificar e facilitar a nossa pesquisa, quando a gente precisa de um dado conhecimento desse elemento. Para finalizar, vamos ver, né, a tabela periódica atual. Então a gente tem aqui, né, a tabela periódica atual. A tabela periódica atual ela é composta por 7 períodos, né, e 18 colunas. Essa organização dos elementos, a classificação desses elementos, a gente vai apresentar para vocês em uma próxima aula, né? Por hoje, era basicamente o objetivo da aula era apresentar a evolução histórica da tabela periódica. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? E na próxima aula a gente vai estar trabalhando com vocês a classificação e a organização desses elementos na tabela periódica. Vamos conhecer a tabela periódica atual. Valeu, pessoal, e até a próxima.